Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Herbert. Então, pessoal, na aula de hoje, vamos dar início ao estudo de geometria plana. E para começar, vamos falar um pouco a respeito das áreas dessas figuras, também chamadas de polígonos, certo? Então, vamos começar pela área do quadrado, uma área bem simples. Você deve se lembrar que você deve conhecer, desde a sua infância, a figura denominada quadrado. O quadrado é uma figura que possui quatro lados e quatro ângulos. Esses ângulos e esses lados são ditos ângulos e lados congruentes. Por que são chamados de congruentes? Porque possuem a mesma medida. Ou seja, veja só a figura. Aqui representei um quadrado de lado de tamanho L. Veja só que não é só este lado que tem comprimento L, mas sim todos os demais lados também terão comprimento L. Então, como é que a gente pode calcular a área dessa figura? Eu vou escrever AQ. Por que AQ? Para me lembrar que é a área do quadrado. É assim que a gente vai abreviar na hora de escrever a área de um quadrado. Então, a área de um quadrado basta elevar o lado ao quadrado, ou simplesmente fazer lado vezes lado. Tudo bem? Vamos agora falar um pouco a respeito da área de um retângulo. Bem, aqui está uma figurinha também conhecida de vocês, denominada retângulo. O retângulo ele se parece muito com o quadrado. No entanto, o retângulo ele possui pares de lados opostos congruentes. O que isso significa? Significa que apenas os lados de frente um para o outro, opostos, que terão a mesma medida. Então, aqui, ó, esse comprimento aqui desse lado de baixo aqui, ó, de tamanho B, é o mesmo que o comprimento do lado lá de cima, que também terá tamanho B. Enquanto que se essa altura aqui do lado direito é h, a altura do lado esquerdo também será h. Porque na figura denominada retângulo, os pares de lados opostos são congruentes. Então, pessoal, como é que a gente pode calcular a área de um retângulo? A área de um retângulo também é muito simples de ser feita. Basta calcularmos o produto entre a base e a altura. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Tudo bem? Vamos agora falar um pouco a respeito da área do paralelogramo. O paralelogramo, pessoal, continua sendo um quadrilátero, ou seja, uma figura também de quatro lados. Também possui pares de lados congruentes. No entanto, os ângulos não são mais de 90 graus. Então, veja só, aqui está representado um paralelogramo. Então, esse comprimento do lado aqui de baixo, eu chamei de B. Enquanto quero salientar a vocês que a altura não é o comprimento de um desses lados, ou da direita ou da esquerda. Porque a altura, pessoal, ela sempre deve formar um ângulo de 90 graus com a base. Então veja só, a altura desse paralelogramo é esse tracejado aqui, ó, que eu realizei. Por quê? Porque é ele quem faz um ângulo de 90 graus com a base. E não o comprimento deste lado aqui, ó. Tá certo? Então como é que a gente pode fazer para encontrar a área desse paralelogramo? A gente pode fazer uma composição de imagens. E o que seria isso? Eu posso, por exemplo, retirar esse triângulo daqui, ó. Veja só, esse triângulo aqui, e colocá-lo do outro lado da figura. Veja o que vai acontecer. Aqui, onde está o trajejado, eu fiz da cor rosa. Trouxe o triângulo para o lado direito do paralelogramo e veja só o que aconteceu. Agora sim, eu formei um ângulo de 90 graus com a base. Portanto, é essa que é a altura do desparalelogramo. E o lado de baixo continua tendo o mesmo tamanho anterior. Continua tendo o comprimento B. E que figura agora conseguimos formar? Formamos a mesma figura que um retângulo. Agora, esse paralelogramo se transformou em um retângulo. E você já sabe como se calcula a área de um retângulo. A área de qualquer retângulo pode ser calculada como sendo base, aqui a base é o lado B, vezes a altura. A altura é h. Então, pessoal, veja só que a área do paralelogramo
ele se assemelha muito à área do retângulo. A área para o paralelogramo também será a base vezes a altura. No entanto, na maioria das vezes você vai precisar encontrar essa altura do paralelogramo, ela não será dada. Mais à frente, nos exemplos, veremos alguns casos como este. Vamos agora também falar da área de um triângulo, de uma figura bem conhecida de vocês, a área de um triângulo. Então, veja só esse triângulo que é retângulo, possui base B e altura H. Como posso calcular a área desse triângulo? A área desse triângulo será base vezes altura dividida por 2. Não se esqueça de dividir por 2. Vamos agora a algumas observações importantes. Vamos tentar encontrar a área de um triângulo equilátero, pessoal. Equilátero, para aqueles que não se lembram, é uma figura, é um triângulo que possui três lados congruentes, ou seja, é um triângulo que possui todos os lados iguais. Então, veja só aqui, eu desenhei esse triângulo e em todos os lados eu coloquei a mesma medida, de tamanho L. O que devemos fazer? Lembre-se, para calcular a área, devemos encontrar também, além da base, a altura. Então, o que vou fazer? Vou traçar aqui a altura deste triângulo. Fiz o tracejado em pontilhado. Vou escrever aqui o valor da altura. E vou aplicar a fórmula já explicada anteriormente para a área de um triângulo. Você se lembra? Aqui está ela. Ó. A área deste triângulo pode ser calculada como sendo base. A base, quem faz o papel da base desse triângulo é L, vezes a altura deste triângulo eu chamei de H, dividido por 2. No entanto, pessoal, veja só, eu consigo escrever essa altura H em função dos demais lados desse triângulo. Por quê? Veja só apenas metade desse triângulo equilátero. Observe, aqui forma um ângulo de 90 graus. A base ela foi dividida ao meio. Por quê? Porque o triângulo é equilátero. Então, quando eu traço a altura deste triângulo, ela irá dividir o lado ao meio. E, portanto, esse triângulo, a metade do triângulo, terá de comprimento de base L sobre 2. Então, o que eu posso fazer com este triângulo da esquerda, por exemplo? Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que vocês já estudaram anteriormente. Então, veja só, a hipotenusa desse triângulo é o lado de tamanho L. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto mede L sobre 2, enquanto que o outro cateto tem medida H, H ao quadrado. Então, vamos isolar a letrinha H. Temos L ao quadrado. Vou passar essa fração para o outro lado. No entanto, vamos realizar essa potência primeiro. Temos L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4, mais H ao quadrado. Vamos isolar a letrinha H. Para isso, vou passar a fração para o outro lado. Então, teremos L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Isso é o valor da altura ao quadrado. Vamos tirar o MMC. Aqui o MMC entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4, 1. 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Do lado direito, temos a altura ao quadrado. Vamos agora realizar essa operação no numerador. Então, temos 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado. Então, ficaremos com 3L ao quadrado sobre 4. Esse é o valor da altura ao quadrado. No entanto, eu quero apenas o valor da altura. Então, para isso, vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Teremos a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Esse é o valor da altura. E, portanto, teremos que o L ao quadrado sai para fora da raiz. O raiz de 3 não tem raiz exata, então permanece dentro da raiz. E o 4 também tem raiz exata. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, pessoal,
esse é o valor da altura neste triângulo equilátero, certo? Então, vamos substituir agora o valor da altura encontrada na forma da área do triângulo. Então, teremos que a área de um triângulo equilátero é igual à base. A base tem tamanho L, porque é o triângulo inteiro, vezes a altura. A altura pode ser substituída por L raiz de 3 sobre 2. Tudo tem que ser dividido por 2. Porque esse 2 daqui de baixo, pessoal, é o 2 da forma para o cálculo da área de um triângulo qualquer. Então, teremos, vou apagar aqui, para que possamos ver, que a área daquele triângulo equilátero pode ser encontrada como sendo L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3. Tínhamos o 2 como numerador. Como temos uma divisão entre frações, devemos conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Veja só, a fração de baixo é 2 sobre 1. Se eu vou multiplicar pelo inverso, então terei que multiplicar por 1 sobre 2. Para multiplicar frações, devemos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então aqui está como podemos realizar o cálculo L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Veja só que a gente não precisa do valor da altura desse triângulo. Por isso é importante memorizarmos essa fórmula para o cálculo da área de um triângulo equilátero. Vamos agora aprender uma outra forma. Vou apagar aqui, pessoal, para que possamos ter espaço. Vou deixar apenas a fórmula, para que vocês possam anotar e memorizar depois. Então encontramos que a área de um triângulo equilátero pode ser encontrada como sendo L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vou deixar aqui em destaque a área de um triângulo equilátero. Vamos agora, pessoal, encontrar uma outra maneira de se encontrar também a área de triângulos. Só que, através agora também fazendo uso de um dos ângulos do meu triângulo e utilizando uma das relações trigonométricas já estudadas anteriormente, no primeiro ano. Então, veja só. Vamos escrever, aplicar aqui novamente a fórmula da área do triângulo. Ela pode ser feita como sendo base vezes a altura dividido por 2. Vamos substituir aqui o valor das medidas de cada um dos lados. Para a base temos o comprimento A. Para a altura temos a altura H. Devemos fazer o produto entre A e B e dividir por 2 o resultado. No entanto, veja só esse triângulo aqui, ó, esse triângulo da direita. Conhecemos o ângulo beta. Então o que a gente pode fazer? Podemos escrever a relação do seno aqui. Por quê? Porque temos o cateto oposto ao ângulo beta, que seria o H, e a hipotenusa deste triângulo, que seria o C. Por quê? Porque ele fica de frente para o ângulo de 90 graus. Então, utilizando a relação do seno para este ângulo beta, podemos escrever seno de beta igual a cateto oposto é o H, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo é o C. Vamos isolar o H? Isolando a letrinha H, teremos C vezes seno de beta. Isso será igual a H. Veja só, podemos substituir essa fórmula de H aqui na fórmula da área do triângulo. Então, teremos a seguinte fórmula. Terei o H, o A, vezes o valor de H. O H pode ser substituído por C vezes o seno de beta. E dividir por 2. Então, a gente coloca aqui na frente, meio. Então, pessoal, acabamos de encontrar uma outra maneira de se encontrar a área de triângulos. Agora, fazendo uso não apenas da altura, mas fazendo uso sim de um dos ângulos deste triângulo. Então veja só, a área de um triângulo também pode ser encontrada da seguinte maneira: fazendo meio ou metade de A vezes C vezes o seno do ângulo entre eles.
Então, espero que você se lembre dessa relação. Ela é de extrema importância para realizarmos algumas questões. Então, novamente, para o cálculo da área de um triângulo, também pode ser utilizada esta relação que envolve o seno. E como faremos para calcular essa área? Vamos pegar A vezes C vezes o seno do ângulo entre eles e dividir por 2. Tudo bem? E finalmente, vamos falar de uma fórmula também bastante famosa para o cálculo de área de triângulos, denominada fórmula de Heron. Bem, o que precisamos para calcular a área de triângulos através da fórmula de Heron? Precisaremos, pessoal, dos três lados de um triângulo. Então veja só esse triângulo, de lados A, B e C. O que a gente precisa fazer? Primeiramente, devemos encontrar o perímetro desse triângulo. O perímetro a gente representa por 2π. Então, 2π seria o perímetro desse triângulo. E o perímetro, para quem não se recorda, perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, vou escrever que o 2π, ou seja, o perímetro, é igual a A mais B mais C. Estou somando todos os lados. Então, como podemos encontrar a área desse triângulo? Através do seu perímetro. Podemos encontrar da seguinte maneira. Eu extraio a raiz quadrada do produto entre o semiperímetro, por isso a letrinha P, apenas a letrinha P sozinha, é chamada de semiperímetro. E o semiperímetro, pessoal, quero que você saiba que o semiperímetro é a metade do perímetro. Ou seja, encontrado o perímetro de um triângulo qualquer, basta dividir por 2 que encontraremos o valor do seu semiperímetro. Então, calcularemos a raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Então, veja, é calcular o produto do semiperímetro pelas diferenças entre o semiperímetro e cada um dos lados da figura do triângulo. Agradeço a todos por participar de mais uma aula e nos vemos no próximo vídeo.